Como é que é possível saber se uma coisa é verdadeira ou não? É essa a pergunta que nós temos que fazer hoje, né? Porque no mundo que nós vivemos, no princípio, por exemplo, havia só uma verdade, que era quem? Que era Deus, que era a palavra de Deus, e essa verdade, ela norteava a vida do homem, né? Ela determinava aquilo que o homem iria fazer, porque o homem escolhia se sujeitar a essa verdade. Mas aí passou-se o tempo, né? Teve a desobediência lá. E começou a surgir várias outras coisas, várias outras, como é que podemos dizer? Várias outras convicções, ideias, conceitos, teorias, filosofias, enfim. Começou a surgir vários outros caminhos diferentes e a ponto de você ver hoje, né? Você vê muita mentira espalhada por toda parte. E em meio a toda essa mentira, nós temos o que? Nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Mas voltando à pergunta que nós fizemos no início, como saber se uma coisa é verdadeira ou não? Como é que a gente descobre se uma coisa é verdadeira? É obedecendo aquilo, né? Você, por exemplo, não confiaria numa mentira, né? Você confiaria numa mentira? Você colocaria a sua vida, a sua esperança numa mentira? Você faria isso? Eu creio que não. Mas como saber se é mentira ou é verdade? Como saber? Infelizmente, o ser humano, ele, por natureza, ele não tem como suficiente o que? O ouvir, né? Então ele precisa ver, ele precisa experimentar, como aconteceu no caso de Adão e Eva. Deus dizer que aquele fruto levaria eles à morte não foi o suficiente. Então eles precisaram comer do fruto e morrer para entender que aquilo realmente aconteceria. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa precisa experimentar daquele mau caminho, daquela vida errada. Ela precisa ver aquilo para poder entender que aquilo não é bom. Para entender que aquilo não é verdade. E pior do que isso, às vezes a pessoa já está ali, já viu que aquilo era uma mentira, viu que aquilo não era verdade, já viu que aquilo não era algo que se poderia confiar, mas ela continua ali, né? Quer dizer, ela descobriu que aquilo era mentira, só que ela continua naquela mentira. Por que que ela descobriu que aquilo é mentira? Porque não está funcionando. Não está dando certo, não está trazendo resultado nenhum. Mas apesar de saber de tudo isso, ela continua ali. Não é muita ignorância da parte da pessoa, é muita ignorância, porque eu já sei que não é bom. Uma coisa é você entrar no caminho que não é bom pela primeira vez, você descobrir que ele não é bom. Né? Todos nós, em algum momento, fomos atraídos por maus caminhos, pela sua aparência, pela sua beleza externa. Mas quando entramos, descobrimos que aquilo não prestava. Mas aí o que se espera depois de ter feito, depois de ter percebido que aquilo não era bom? Que a pessoa não volte mais ali. É como, por exemplo, você entra numa loja e você é mal atendido ou mal atendida. Será que você voltaria naquela loja? Muito improvável que você voltasse nela. Mas na vida, infelizmente, não é assim. A pessoa entra num caminho, se envolve, por exemplo, com a droga, se envolve com vários relacionamentos, se envolve com os vícios, se envolve com coisas erradas, com a mágoa, com o orgulho. Ela faz, ela segue os seus caminhos. E ela descobre que aquilo não é uma coisa boa. Mas o problema não é esse. O problema é que apesar de ela ter enxergado que aquilo não é coisa boa, apesar de ela ter enxergado que aquilo não é verdade, é mentira, o que que ela faz? Ela continua ali. Mesmo sabendo que aquilo não funciona, mesmo sabendo que aquilo não dá certo. É como eu estava falando com uma pessoa recentemente. Você tomaria um remédio por 20 anos, sendo que esse remédio não mudou nada da sua vida. Você continuaria tomando ele depois de 20 anos. Tem pessoas já há muito mais tempo.
fazendo a mesma coisa e não tendo resultado nenhum. E ela sabe que não vai funcionar, mas ela continua fazendo. Porque ela se acostumou com aquilo, porque ela se habituou com aquilo, porque ela pensa que é só aquilo que ela pode fazer. Então, depois que você enxerga que é mentira, aquilo que lhe falaram, por exemplo, o cara ouviu de alguém ali para ele fazer tal coisa e ele teria um alívio da sua dor, ele teria um, um descanso para sua alma. Mas ele foi lá e fez, só que aquilo não funcionou. É inteligente ele continuar fazendo aquilo? É sábio, é sensato. Se ele parar para pensar, não é. Mas o problema é que a pessoa não para para pensar. Ela não para para observar isso. Ela está ali fazendo aquela mesma coisa há tanto tempo, sem funcionar, e ela continua fazendo. Já de forma automática, já. A religião, agora trazendo para o lado, não dá para dizer que é de Deus, mas trazendo para o lado de muitas pessoas que dizem ser de Deus, a religião ela faz isso. Ela faz a pessoa cumprir rituais, ela faz a pessoa seguir doutrinas. Só que coisas que não funcionam, coisas que não trazem resultado nenhum. E a pessoa continua ali fielmente, né? Aquela crença que não traz resultado. E quando eu falo em trazer resultado, eu não falo em trazer resultados superficiais. Porque, como falamos certa vez, às vezes essa fé cega, ela traz até resultados superficiais aparentes. A pessoa conquista isso, aquilo outro. Mas ela mesma continua mal, ela mesma continua vazia. E aqueles resultados que ela obteve não são suficientes para resolver aquele problema que se encontra dentro dela. Então aí cada um precisa ver, cada um precisa olhar para si e pensar, poxa, o que eu estou fazendo? Esse caminho que eu estou seguindo, essa direção que eu estou seguindo, essa palavra que eu estou obedecendo, será que isso aqui é verdade realmente? Será que é verdade? Porque se não está dando certo, se não está funcionando, tem algum problema, não é verdade? Eu estava conversando com um senhor que ele estava num abrigo para sem teto e ele estava me contando que ele estava seguindo uma certa religião e só que ele estava lá no abrigo e estava lá fielmente a essa religião, né? E ele estava dizendo que aquilo que estava acontecendo era culpa dele, não era culpa da religião. Mas a pessoa depois de tanto tempo no lugar, ela acha que aquilo ainda funciona. Ela acha que aquilo ainda está dando certo. Se estivesse dando certo, ele estaria ali. E pior do que o sofrimento externo é o sofrimento dentro. Que às vezes a pessoa tenta mascarar, ela tenta esconder, mas ela não pode esconder de si mesma. Então por isso que você precisa observar. Tá funcionando, tá dando certo isso pra mim? Tá dando certo? Vá lá dentro. Vá lá dentro de você e veja como você está de verdade. Vá lá dentro de você e veja o seu estado, a sua condição de verdade. Porque não adianta nada você estar ganhando dinheiro, você ter, às vezes, um casamento, um bom emprego, uma boa família, tal, tal, tal. Se você é uma pessoa vazia, se você é uma pessoa depressiva, se você é uma pessoa que depende de remédios antidepressivos, você depende de calmante, você depende de droga, você é aquela pessoa dependente química, você é aquela pessoa que vive angustiada, você é aquela pessoa que se mutila, você é aquela pessoa que quer se matar, você é aquela pessoa que carrega traumas complexos. E do que adianta todas essas coisas? Será que elas compensam o seu sofrimento? Será? Seja inteligente. Olhe para você e veja como você está seguindo o caminho que você está seguindo. É para você detectar se é verdade ou não. Se você viu que não é bom, o que você ainda está fazendo aí? Se você viu que não funciona, o que você ainda está fazendo aí? Às vezes a pessoa fica esperando Deus tirar ela do lugar. É como eu estava dando exemplo para algumas pessoas ontem, que aqui na cidade tem um bairro onde só fica viciados em crack. E quantas vezes eu ouvi desses viciados que, quando for da vontade de Deus, eles vão sair dali. Mas você sabe que se depender de Deus, ele nem ali estaria. Se eles continuarem esperando Deus, sabe quando eles vão sair dali? Nunca. A mesma coisa você, enquanto você espera Deus, nada vai mudar, porque Deus não vai fazer nada se eu não fizer nada. Ele reage às minhas ações. Mas se eu não faço nada, o que ele vai fazer?
Ele não vai se intrometer na minha vida. Ele não vai entrar na minha vida e fazer decisões, fazer escolhas por mim. Não, negativo. Ele nos deu escolha para nós fazermos escolhas. Ele nos deu opção para nós fazermos opções, para nós escolhermos. Não foi para que ele venha escolher por nós. Não foi para que ele venha decidir por nós. Então, a partir do momento que ele me dá a escolha, quem tem que escolher? A escolha não está mais com ele, a escolha está comigo. Então, quem tem que fazer a escolha sou eu. Então, quem tem que fazer a escolha é você. Quem tem que tomar a decisão é você. Quem tem que sair desse lugar que você está é você. Se você vê que isso não tem funcionado, se você vê que isso não tem dado certo, é você que tem que tomar a decisão. Não, a partir de agora eu vou parar com isso, porque não é possível. Não é possível que eu tanto tempo aqui fazendo isso e eu continuo do mesmo jeito, eu estou até pior do que eu estava. Como é que pode? Talvez você já se acostumou a fazer isso. Você já se habituou a fazer isso. Mas a pergunta que você precisa fazer é: tá funcionando? O exemplo que eu gosto sempre de usar é do filho pródigo. Porque ele deixou a casa do seu pai, foi viver sua vida, perdeu tudo e se viu aonde? Na lama entre os porcos. E o que ele fez naquele momento? Ele pensou consigo mesmo: poxa, meu pai, os empregados do meu pai estão melhor do que eu, estão comendo melhor do que eu, estou aqui comendo restos. Os porcos e os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa do meu pai. Quer dizer, olha o que ele fez. Ele pensou. Você acha que a vontade dele era voltar para casa do seu pai depois de ter pego tudo que tinha ter gasto? A vontade da carne não era voltar para casa do pai. A carne queria ficar ali, mesmo que fosse na lama, mesmo que fosse entre os porcos. E às vezes a sua vontade é continuar aí, mesmo na lama, mesmo, desculpa falar, entre os porcos. Talvez você não está literalmente nessa situação, mas você está no sentido figurado. Você está na lama, você está no pó, você está em pedaços, você está em cacos, você está, desculpa falar, destruído, destruída. E a sua vontade às vezes é continuar aí. Porque para continuar aí não precisa fazer nada. Só precisa suportar esse sofrimento que você tem vivido. Mas aí você tem que usar a cabeça como esse jovem usou. E pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo comigo? Olha o que está acontecendo comigo. Olha como é que eu estou. Se você parar para pensar, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Um estalo. Vai se acender uma luz. Mas aí você tem que tomar uma decisão também. E o jovem não apenas pensou, ele chegou a uma conclusão: não, eu vou voltar para casa do meu pai. Fez o quê? Voltou para casa do pai. Então é isso que você pode fazer hoje. Eu não estou falando apenas com você que se afastou. Eu estou falando com você que às vezes nunca frequentou igreja nenhuma. Mas que você olha para a sua vida, você olha para aquilo que você está fazendo e você diz assim: isso não está funcionando. Isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. Porque se não está funcionando é porque é verdade. A verdade, ela funciona. A mentira que engana, a mentira que ilude. Então, se não está funcionando, é mentira. E se você não vê que é mentira, apesar de tudo aquilo que você está vivendo, o que vai precisar acontecer mais para você ver que isso aí é mentira? O que mais vai precisar acontecer na sua vida para você enxergar que esse caminho não funciona, que esse caminho não dá certo? O que mais precisa acontecer? E às vezes acontece da pessoa morrer nesse lugar. Por quê? Porque nem tudo aquilo que aconteceu foi suficiente para ela despertar, como aconteceu com o jovem. Ele havia acabado de sair da unidade de detenção para menores e 6 meses depois ele continuou fazendo a mesma coisa, ele continuou furtando motos, né? Ele roubava motos. O que aconteceu? Ele morreu, vivendo uma mentira. Vivendo uma mentira e morreu. Chegou uma hora que acabou, chegou uma hora que tem fim. Então você pode, desculpa falar, morrer nesse lugar, você pode sair desse lugar. Pode deixar esse lugar que você vê que não está dando certo. Porque apesar da vida dele estar toda destruída, apesar da vida dele estar toda bagunçada, desorganizada, quebrada, ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele sabia que aquilo não estava funcionando. Porque ele sempre levava pior. Mas ainda assim ele continuava fazendo. Está funcionando para você? Está dando certo para você?
Se você reconhece que não e você quer mudar essa situação, fala com Deus agora. Fala com Deus. Não importa quem é você, não importa o que você fez. Não importa. Deus está te dando uma oportunidade hoje de se voltar para Ele. Sem olhar para quem você é, sem olhar para o que você fez. Sem olhar para trás, mas olhando para hoje. Então fala com Deus aí agora. Faz uma oração nesse momento. Se você reconhece que aquilo que você fez de verdade na sua vida é uma mentira, que você tem se enganado, e a sua vida, ela te mostra isso. Você mostra isso. Seu interior revela isso. Que você tem vivido algo que não é verdadeiro, algo que é mentiroso. Fale com Deus nesse momento. Fale para Ele o que realmente está acontecendo e que só você sabe o que está acontecendo. Faça isso agora. Faz a sua oração nesse momento. Coloca essa realidade, essa vida que você tem vivido diante de Deus, para que Ele possa ajudar você agora. Faça isso. Faz uma oração de verdade. Faça isso agora. Fale com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu gostaria de pedir ao Senhor em favor dessa pessoa, meu Deus. Eu não sei como essa pessoa está, não sei em que lugar, em que condições ela está. Eu só sei que nesse momento ela busca a tua ajuda, ela busca o teu socorro, ela busca o Senhor. Ao invés de ir atrás daquilo que ela costumeiramente ia, ela vai a um lugar diferente. Ela vai a alguém diferente. Então ajuda essa pessoa agora, meu Deus. Só existe uma pessoa que pode ajudar, e essa pessoa é o Senhor. Só o Senhor pode resolver esse problema no mais íntimo do ser, no mais íntimo da alma dessa pessoa. Então ajuda ela agora, da forma como só o Senhor pode, da forma como só o Senhor consegue. Venha curá-la de todo esse sofrimento, toda essa vida, de todas essas pancadas que ela levou, de todas essas surras que ela levou, de todo esse sofrimento que ela viveu. Porque talvez essa pessoa está cansada, talvez essa pessoa está exausta, talvez essa pessoa já não aguenta mais, talvez essa pessoa já não suporta mais tanta dor, tanto sofrimento, tanta amargura, tanto vazio. Ajuda essa pessoa, meu Pai, nesse momento. Chega aonde só o Senhor pode chegar, vai aonde só o Senhor pode ir. E ajuda essa pessoa, meu Senhor. Faça isso agora, estende a tua mão poderosa, a tua mão forte, a tua mão de poder sobre essa vida, para resgatá-la nesse momento, essa pessoa que reconhece que não está funcionando, que não está dando certo, que os seus esforços foram vãos, caminhos que ela seguiu não levaram a lugar algum. Ajude essa pessoa nesse momento. Faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Então seja livre agora onde você está. Eu não sei como você estava, mas pela sua atitude, pela sua decisão, pela sua escolha, porque você tomou uma decisão, Deus ajuda você agora nesse momento. De uma forma como nada e nem ninguém pôde ajudar você, Ele ajuda você agora. E assim como você creu em tantas coisas, em tantas pessoas, creia nele. Creia nele. Porque se você crer nele, você vai ver que ele é a verdade. Você vai ver que ele é real. Você vai ver que ele existe. O maior problema das pessoas é não crer. É não crer em Deus. Esse é o maior problema. Por isso que elas não veem ele, porque elas não creem. Elas não creem, por isso elas não veem. Mas se você quer ver ele, se você quer descobrir se ele é real ou não, se você quer descobrir se ele é verdadeiro ou não na sua vida, creia. Creia que agora ele liberta você, ele cura você, ele ajuda você. Você não precisa sentir nada, você só precisa crer. Então creia nisso agora, seja livre onde você está, receba essa paz agora, receba essa alegria nesse momento, receba essa força nesse momento, receba Deus aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. E
Assim como você seguiu tantos caminhos, tantos conselhos, tantas direções, eu creio que você tenha visto que nada de verdade tem em alguma coisa disso. Você tem uma opção diferente a partir de hoje. Você tem a palavra de Deus para você seguir e você descobrir se é verdade ou não. Afinal, você já entrou em tantos lugares, você já foi em tantos lugares e viu que não era verdade. Faça um desafio. Quer ver se a palavra é verdade ou não? Obedeça a ela. Quer ver se Deus é real ou não? Obedeça a Ele. Quer ver se Ele existe ou não? Obedeça a Ele. Se você obedecer, você vai ver. Você vai ver. Eu não estou falando que eu vou ver. Eu já vi. Estou vendo. Continuo vendo. Porque eu tomei um dia a decisão de obedecer. Eu vi o quanto Deus é real. Eu vi o quanto Deus existe. Eu vi o quanto Deus é grande e poderoso. Porque eu tomei essa decisão um dia. E você pode experimentar disso também. Se você tomar essa decisão hoje, aqui, agora. Depende de você. Então, se você quer isso, escolha obedecer a Deus a partir de hoje. E você vai ver Ele na sua vida. Você vai ver Ele mudar você. Você vai ver Ele mudar a sua vida. Meu Pai, eu coloco cada alma em tuas mãos. Que essa pessoa tenha forças para a partir de hoje obedecer ao Senhor, fazer a tua vontade. E seguir o teu caminho em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.